Então, a igreja de Filadélfia simboliza a era das missões. Olha, a porta aberta, hein? Simboliza a era das missões. Nós tivemos a era da apostólica, ao final, perseguições. Veja que começa bem e sempre acaba com problema. Assim também foram as dispensações que Deus estabeleceu ao homem. Todas começaram bem, mas acabaram com problema. Por isso a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Cuidado, tem crente que começa bem e acaba desviado. Israel começou bem e acabou tropeçando na pedra de tropeço. Então é bom termos muito cuidado quanto a isso, ok? Vamos lá. Todas as igrejas começaram bem e de repente acabaram mal. Lembra que todas elas o Senhor diz, eu sei o teu amor, a tua caridade, a tua paciência, o teu trabalho, mas lá vem problema. Assim nós vemos aqui a igreja de Filadélfia. Ela não tem, é a única igreja que não tem sequer uma condenação, uma admoestação contrária a algo, assim como também Esmirna era a igreja sofredora, perseguida, não tinha assim também uma condenação. Mas Filadélfia ela se destaca por não ter sequer uma só condenação. Ou também uma admoestação assim mais, pelo contrário, ela só tem promessas. E assim, tomara que a tua vida nesse momento esteja debaixo somente das promessas do Senhor. Essa é a minha vontade, que esteja assim na tua vida, ok? Vamos lá então. E o que era Filadélfia? Como ela começa? Ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Ó, que maravilha! Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí ele encerra dizendo, como sempre, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, diletos e amados, a igreja de Filadélfia estava situada numa cidade cujo nome era Filadélfia, que vem de Filos e Adelfo. Os dois juntos significa amor fraternal. Essa cidade, ela foi construída, fundada por um homem chamado Átalo, ainda descendentes lá do general de Alexandre. E este rei, em homenagem ao seu irmão mais velho, ele dá o nome desta cidade de Filadélfia, querendo dizer uma dedicação ao seu irmão. Isso significa amor fraterno ou amor fraternal, amor entre irmãos. Olha que naquela época os irmãos matavam uns aos outros para ficar com o reino. Aqui nós vemos eles dedicando esse amor um ao outro. Vale a pena lembrar que essas cidades, todas 7, estavam na atual Turquia asiática. Olha, Turquia, todas elas, tá? Muito bem, isso eu estou citando isso aqui por causa do teor escatológico, que não é o momento agora, senão vai atrapalhar o que nós precisamos entender. Lá na frente, se o Senhor nos conceder, falaremos de escatologia em larga escala. Muito bem, esta cidade estava situada a 200 metros, apenas 200 metros, acima do mar Mediterrâneo. Ela era chamada a Porta do Oriente. Ela tinha esse nome
ela ficava a pouca distância, cerca de quase 40 quilômetros, porque eles colocam em milha, cerca de quase 40 quilômetros de Sardes, a cidade que nós falamos anteriormente, ali na Ásia Menor. Ela foi destinada pelo seu irmão para ele, e na época era uma imponente cidade. Mas o que acontece? No século I ainda, no ano 17, ela sofre um terremoto muito forte e foi praticamente destruída. Em seguida, vem um homem chamado Tibério, e um rei, e reedifica e deixa ela muito mais bonita do que o que estava. E aí começa o grande apogeu dela. Veja, século I, ano 17 depois de Cristo. Essas cartas vão ser escritas quase 80 anos depois. Ela estava já ainda muito bem. E era portal do Oriente, como era chamado. Por isso a porta aberta. Mas não tem só isso, tem inúmeros pontos de porta. É bom salientar também que de todas as cidades e povoados ali da Turquia asiática, como é chamado, todos os povoados, todas as cidades, a que mais foi abalada por terremotos foi essa cidade. Hoje só resta ruínas. No lugar, hoje, tem um povoado, uma pequenina, chamado Al-Ashe, ou como é chamado pelos árabes, de El-Shehi, que quer dizer hoje cidade de Deus. Está lá no local, é outra coisa, já não tem nada a ver, não sobrou nada daquilo que era a Filadélfia no passado, exceto duas posições, duas redes de coluna, vou dizer assim, duas filas de coluna, pequenas filas de coluna de uma velha igreja antiga lá, e não sobrou mais nada. A não ser alguns pedaços de lápides, de túmulos que as pessoas guardam lá, com os nomes das pessoas que muitas vezes eram sepultados no mesmo túmulo. Não sobrou mais nada. Acabou tudo. Ela está embaixo do que nós acabamos de citar agora, de El-Shehi ou de Al-Ashe. Tá ok? Muito importante também o que o Senhor fala dela. Diz assim, isto diz, falando ao anjo da igreja, o que é o santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. Olha que coisa linda. O anjo da igreja escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Preste atenção que ele diz primeiro assim, olha, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então lá vai, vamos falar primeiro do que é santo. Ninguém pode usar essa prerrogativa, exceto Jesus. Isto diz o que é santo. Só ele é santo. Ele, o Pai e o Espírito Santo, mais ninguém. Ele é santo. Assim diz a palavra de Deus, porque só tu és santo, está escrito assim. Apocalipse também repete. Quem é semelhante a ti? Porque só tu és santo. Não é? Ótimo. Então diz, e verdadeiro. O que quer dizer isso? Além de santo, para nos santificar, é o único que é verdadeiro. Agora você vai entender João 8, 32, 36, não é? Onde diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenderam? Ótimo. Então, só o verdadeiro pode nos libertar. É onde está a verdade que liberta. E também, mais outra coisa importante, se você pegar esses pontos, que não dá para falar todos separadamente, você vai entender o contexto da carta em si. Porque parece não ter muita coisa. E aí, quando você vai juntar pontos a pontos, vamos lá. E diz que tem a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre. Muito bem. O que quer dizer isso? Ele diz primeiro, diante de ti pus uma porta aberta. Então entendo por que ele se apresenta como aquele que tem a chave. Porque ele pode abrir porta e fechar a porta. Mas não esqueça que primeiro diz, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Agora, guarda uma coisa, que é uma lição para nós. Nós temos a mania de estar, Deus, abre uma porta de emprego, abre uma porta disso, abre uma porta daquilo, abre uma... Não é? Mas ele quer saber para que você quer essa porta. Primeiro ele diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti, ele já abre a porta. Por causa das obras dessa pessoa, ele abre a porta. Pastor, o senhor está pregando que as coisas é por obra. Eu não falei de salvação. Salvação não é pelas obras.
mas o meu galardão e o teu galardão é pelas obras. Ele diz bem claro, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então é essa obra que vai determinar o teu galardão. Aqui não se trata de salvação. Agora não esquece que somente os salvos receberão galardão. Os condenados, perdidos, os deixados para trás no arrebatamento não vão receber nenhum galardão. Ah, muito bem. Agora entenda uma coisa ainda. Ele diz, eu pus diante de ti uma porta aberta. Você pede uma porta muitas vezes e não recebe por causa das tuas obras. Ele não vai abrir, ele não vai deixar essa porta se abrir diante de ti se as obras são... Eu já vi pessoas dizer, Deus, se tu me der uma casa, eu vou dedicar ela a ponto de pregação. Lá vai ser uma igreja. Aí depois recebe a casa, abre a igreja e bota os irmãos para correr. E diz, não vai ter mais culto não. Entendeu? Sabe por quê? Porque ele esqueceu o que ele falou. As obras é que é o problema. Deus já sabendo que vai acontecer uma dessa, ele vai fechar a porta. Eu estou falando algo para você que eu já vi acontecer com os meus olhos. Por isso eu citei. Então, isso também acontece com muitos outros casos. Quer ver um deles? Deus, me dá um carro que eu quero trabalhar na tua obra. Aí depois nega carona para os irmãos, deixa uma família às vezes tomando chuva, que está acabando de sair da igreja. E aí? Aí vai perder carro, vai perder tudo. Porque ele sabe as tuas obras. Aí nós vamos para Tiago. Pedi e não recebeis porque pedis? Mal. Pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Veja que ele cita bem claro. Eu sei as tuas obras e já pus diante de ti uma porta aberta. Ele sabia que as obras da igreja desse tempo eram uma igreja amável, uma igreja que tinha amor fraternal, uma igreja que se preocupava com os irmãos, se preocupava em ampliar o número de irmãos, se preocupava no crescimento dela em si, a amplitude de irmãos, o amor de irmãos. Um crente que se preocupa em ganhar alma, ele se preocupa em ter amor de irmãos. Ele ama os irmãos, ele quer ter mais irmãos para abraçar o término do culto, ele quer ter mais irmãos cultuando com ele. Quando ele não se preocupa com isso, certamente ele não está interessado nesses irmãos e nem no amor entre os irmãos. Ele não ama seus irmãos e nem quer mais abraço de irmãos. Mas quando ele está preocupado, ele pega panfleto, folheto, ele sai pelas ruas atrás das almas, buscando mais irmãos para abraçá-los, para orar junto com eles, louvar junto com eles. E isso aqui era a característica principal de Filadélfia. Por isso o Senhor não condena em nada, porque sabia a intenção. E mais ainda, ele diz que tu tem pouca força. Ô Filadélfia, mesmo assim, não negaste o meu nome. Olha só que coisa tremenda. Mesmo se arrastando com pouca força, significava que essa igreja ela era um tanto débil quanto a sua força, digamos, física e quem sabe até no ponto psicológico, devido às lutas que eles tinham ali. Filadélfia era conhecida como seus muitos templos a deuses pagãos. Inclusive ali se adorava o deus Sol. Era um dos mais proeminentes templos. O povo ia lá para adorar isso. Quando ela passa o jugo romano, então aí se espalhou muito mais a pandemia de deuses, era deuses de todo tipo. Então ali o povo já ia, porque era um portal que abria para as outras demais cidades no Oriente. A estrada dava em direção a Colossos, de onde vem a carta aos Colossenses. Então ela tinha tudo para a expansão daqueles que vinham, passavam por ali, já faziam os templos para cada um adorar os seus deuses. Ela era famosa. Esses irmãos viviam aprisionados, eles viviam deixados de lado pelos demais, perseguidos pelos demais, mas não negavam o nome do Senhor. É uma coisa que ele mais se agrada. Pelo contrário, ele lutava ainda para conseguir mais adeptos, mais pessoas para a igreja. Aí nós vamos entendendo mais embaixo. Vamos ver o que ele diz mais sobre isso. Veja, como ela é firmada a era das missões, vamos falar sobre o tempo dela aqui. Era das missões. Filadélfia representa um período da história da igreja onde estavam as missões modernas. Aí onde começa. Por isso ela abrange o período de 1700 a 1900. Daí para cá a situação mudou. Começa a última igreja que nós vamos falar dela, se Deus quiser, na próxima live. Então ela começa exatamente mexendo nesse período bom. Ela está tirando... Lembra que a outra carta era para o anjo da igreja, para uma igreja, alguns dizem, os teólogos falam, morta-viva.
Eu digo o contrário, viva morta. Tinha nome de que estava vivo, mas estava morta. Eu uso sempre o contrário. Eles falam uma igreja morta-viva. Era para um morto-vivo. Eu digo um vivo morto. Tinha nome de vivo, mas estava morto. Essa é a realidade que o Senhor diz. E essa igreja sai dessa situação e começa um grande avivamento. Por isso é conhecida como a época dos grandes movimentos. Foi quando a igreja deu uma despertada e sai daquela situação de morta, aquela morbidez, aquela coisa ruim, e começa um novo tempo. É o que você vai ver. Então eles começam ali, saindo de Sardo e começando uma nova era, aonde vê os movimentos. 1700, nasce o movimento pietista. Era uma doutrina maravilhosa, que vedava tudo quanto era coisas de pecado, coisas semelhantes a essa. Depois vem os movimentos morávios, 1727. Depois vem o movimento metodista, 1738, tudo um atrás do outro. Veja que tem pouco espaço de tempo, de 27 a 38 é rápido. Depois vem o movimento missionário, onde expande as missões modernas, 1750. E aí começa a grande expansão da igreja de Filadélfia. E o Senhor abre as portas para as nações. Então se abria igreja para tudo quanto era lugar. Se abria igreja para a Índia, para todo lugar. É tanto que, não sei se você sabe da história, mas a igreja, vou dizer assim, a Bíblia entrou na China por uma corda, sabia disso? Pois é, quem fez missiologia, a história da igreja, aprendeu isso. Ela entrou na China por uma corda. Sabe que a corda é feita de 3 gomos de fios. Ela enrosca e vira, não é? Então eles abriam essa corda e dobrava página por página da Bíblia e colocava dentro dessa corda. Depois enrola a corda e lá se desenrola. A primeira Bíblia entra lá na China desse jeito, porque ela era comunista, era cortina de ferro, totalmente fechada ao Evangelho. Daí começa a aparecer as grandes missões, homens e mulheres que deixavam tudo para fazer a obra de Deus. Deixavam tudo para levar a mensagem da palavra de Deus. Mulheres que se despediam das suas casas, dos seus amigos, homens despediam-se também e iam alto mar, cuidar de obra missionária, como muitos que se der, vou citar alguns aqui já para que você entenda, tá bom? Vamos lá. Então, houve movimento como os albígenes, ou os albigenses, né, da cidade de Albi, sul da França. A base doutrinária deles era a santificação e fugir dos pecados da carne. Assim era a doutrina dos albigenses. Depois vem também a dos pietistas, que nós citamos agora há pouco. Esse foi um movimento na Alemanha. A base doutrinária, eles combatiam os exemplos indignos dos ministros. Por exemplo, ministros que bebiam, que praticavam heresia. Então eles combatiam aquilo. Era uma coisa tremenda. Cada dia a igreja se santificava mais. Depois vem a doutrina ainda também dos quáqueres. Essa era uma coisa tremenda, onde eles pregavam tremendo, cheio do Espírito Santo, por isso o nome quáqueres. Eu cito sempre aquela aveia quaqué. Quando você vê aquela lata de aveia, ou então um pacotinho de aveia quaqué, você vai ver um homem com um chapéu estranho. É um chapéu que se usava na época. Aquele era o chapéu dos pregadores. Eles usavam aquilo, os quáqueres. Por isso esse nome. Eles pregavam tremendo, por isso o nome quáqueres, quer dizer tremedores, ou treme-treme. Porque eles pregavam cheio do Espírito Santo. Hoje não se pode mais nem tremer. Se você orar alguém cair, já fala que não é de Deus. Enfim, nós estamos voltando à coisa feia que estava. Bom, vamos lá então. Desse tempo surge grandes homens de Deus também, grandes pregadores, grandes avivalistas, como era chamado. Dava-se o nome de evangelistas, ou como chama nos Estados Unidos até hoje, ou avivalista, o que também desapareceu. Quase você não vê mais avivalista. Você vê itinerantes que está atrás de, não sei, ganhar algum dinheirinho, alguma coisa. Mas avivalista, preocupado em ver o crescimento da obra, você não vê mais. Aquelas pessoas que davam seus carros, seus bens e colocavam um título, sinais, maravilhas, né? Como eles usavam até mesmo em inglês. É normal você pegar aqueles carros antigos deles, estava escrito Signs, Miracles and Wonderful. Quer dizer, sinais, maravilhas e milagres, cura divina, etc. Então, eles viviam imbuído aquilo. Foi aí que nos surgiu os grandes ministérios. Muito bem, então vamos fazer uma recapitulação bem rápida. Zinzendorf
O Conde Zinzendorf, que é dos moravianos, faz um grande trabalho. Mas logo em seguida, nós começamos a encontrar esses pregadores que surgiram desses movimentos, como Jonathan Edwards. Esse Jonathan Edwards é famoso pelo sermão que ele pregou, Pecadores nas mãos de um Deus irado, tá? Que mexeu com todo mundo, que converteu uma multidão. 1703 a 1758. John Wesley, 1703 a 1791, ele morre em 791. George Whitefield, também 1714 a 1770. Temos também Charles Finney, que foi de 1792 a 1875. Olha que vai já encerrar o século, hein? William Carey, que é de 1861 a 1835. Temos também Charles Spurgeon, que é de 1834 a 1892. Quem nunca ouviu falar de Spurgeon? Até hoje os crentes colocam frases dele. E uma frase engraçada do Spurgeon, que ele dizia o seguinte: Deus nos livres. Olha, Deus nos livre. Ele queria uma libertação, um livramento, ele dizia. Deus nos livre, quer dizer, livre cada um de nós. Deus nos livre daqueles que são anjo na rua, santos na igreja e demônios em casa. Olha como que era a doutrina desse homem, né? Era uma bênção. Moody, também, 1837 a 1899. Olha que tudo isso surgiu nessa época. Os maiores pregadores dos avivamentos. Hudson Taylor, olha, o autor das missões modernas praticamente, 1832 a 1905. Se quiser anotar aí, pode ir anotando, tá bom? E também vem agora o nosso irmão W.G. Seymour, tá? William Joseph Seymour, 1906. É onde começa o avivamento da Rua Azusa, 1906. Encerra-se agora a era das missões modernas. Começa-se um novo tempo, falaremos sobre isso lá na frente. Muito bem, essa igreja, ela lutava contra outro grande problema, que Jesus diz hoje, que é muito importante para nós, hein? Lá vai. Não temas, eis que eu farei com os da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Os que se dizem judeus, mas, ele abre o parênteses, não são, mas mentem. Que eles venham e adorem prostrar a teus pés e saiba que eu te amo. Isso quer dizer que nem todo ajuntamento dentro da igreja é de Deus. No meio tinham esses aqui também. Eles eram a sinagoga de Satanás. Ele diz que se dizem judeu e não são. O que quer dizer isso? Naquela época começou, assim como tinha em Filadélfia, lá no passado, judaizantes. Paulo teve grandes problemas com eles. Eles também já tinham aqui agora. E nós tivemos, também estamos tendo ainda nesses últimos dias. Desde a igreja de Filadélfia nós estamos tendo. Que vai de 1700 a 1900. E hoje ainda tem os resquícios maiores ainda. Hoje é que está expandindo mais. E aí você diz, pastor, e o que é judaizante? Você sabe por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Por causa dos judaizantes. Paulo teve que explicar que o monte da Arábia, chamado Sinai, ali é o monte de Agar, da onde veio a lei. E hoje você só vê pastores indo lá para o monte Sinai. Ali começa as fogueiras santas, começa mil e uma coisa. Ali é que se tira os pecados, ali é que se unge as coisas. Ali é um monte de maldição. É dali que veio a lei. A Bíblia diz que a lei trouxe maldição. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas por Jesus veio a graça. E pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Nada tem a ver. Olha o caminho que nós estamos trilhando hoje. Olha para onde nós estamos indo. Assim estavam também, naqueles dias, a igreja de Filadélfia, lutando contra esta sinagoga de Satanás, que se dizem judeus. O povo dizia que quem ia para o cristianismo tinha que circuncidar, tinha que usar todos os modos judaicos. Queridos, qualquer pessoa que fez pelo menos um básico em teologia sabe muito bem que nós temos 3 tipos de povos hoje na Terra, que são judeus, gentios, que é o mundo, os que estão no mundo, e igreja. Em breve será tirada da igreja, ficará só esses 2. Mas o que quer dizer isso? Esses 3 povos, esses 2 aqui, formam a igreja. Para a pessoa ser igreja, tem que deixar de ser gentil e aceitar Jesus. Para a pessoa ser igreja, tem que deixar de ser judeu e aceitar Jesus. Paulo deixou de ser judeu e aceitou a Jesus. E não pregava judaísmo.
O que é que mais você vê hoje? Pastores com menorá na mão e não sabem nem o que significa a palavra menorá. É aquele castiçal com 7 pontas, já viu? 7 velhinhas, sabe, de ouro. Eles estão vendendo réplica disso por aí. A igreja, que era uma bênção, Filadélfia, ela está descambando nas simonias, não sei se você sabe o que significa essa palavra, perdão, nessas bugigangas de vendas de réplica da arca. Estão vendendo arca para você levar para casa. Estão vendendo menorá, aquele castiçal, para você levar para casa, para expulsar os demônios, para expulsar o mal, para você prosperar. Olha para onde estamos indo hoje. Semelhante ao que tinha no passado. E tudo voltado para o judaizante. O que mais você vê hoje é pastores colocando quipá na cabeça, sendo que a Bíblia condena isso. Eles estão usando quipá e ministrando dentro das igrejas. Tudo voltado para o judaísmo. É o judaizante. Isso chama-se sinagoga de Satanás, diz a Bíblia, não sou eu, por favor. Se dizem judeu, mas não são. Hoje já temos réplica de templos de Salomão. Templo de Salomão. Querido, se Deus quisesse o templo de pé, Ele não teria destruído o templo. Ele mandou destruir. Jesus foi bem claro disso. Vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Querido, Deus não está hoje em templos humanos. E nem está interessado em réplica de templos antigos. Templo de Salomão, por exemplo. Deus não está interessado em réplica da arca de jeito nenhum. Se Deus quisesse a arca em uso hoje, não teria deixado ela sumir na época do cativeiro babilônico. Ela sumiu. A Bíblia nos fala em Apocalipse, foi vista a arca do Senhor no seu templo. Ele tirou daqui. Ele não quer você com a réplica da arca na mão, levando para sua casa, dizendo que Deus vai te prosperar porque você tem aquela arca. Não, esqueça isso, aqui é simonia, isso aqui é diabólico, isso aqui é feitiçaria, isso aqui é idolatria. Ele tirou tudo isso para o povo não se gloriar nessas coisas. E tem mais, cuidado, quem vai construir o templo de Salomão vai ser o anticristo. Ele vai construir esse templo, a hora que fizer o acordo de paz, esse templo vai ser construído lá. E nesse templo Jesus não vai entrar. Servo de Deus não vão entrar. Pastor, o senhor está bem do que está falando? Sim, senhor. Pastor, o senhor está falando contra o judaísmo? Jamais. Ore por cada judeu. Ame todo o povo judeu. Mas não seja judeu. Você não vai poder ser judeu. Hoje até nas igrejas você já vê, eu sou levita. E o que é levita? É que eu toco, eu canto. Isso não é levita. Levita é que é da tribo de Levi. Eu já citei isso em outras lives. Isso aqui chama-se judaizantes. Eles vão criando termos de judaísmo e infiltrando na igreja. E é isso que Jesus diz aqui. Olha, sinagoga de Satanás. É uma sinagoga. Sinagoga é uma igreja do tempo judeu. Só que era uma igreja numa cidadinha. Então aqui é uma igreja dentro da igreja. É algo que não é de Deus. E ele chama sinagoga de Satanás. Um ajuntamento de Satanás. Porque quando você prega judaísmo, você está negando a Cristo, meu querido. Quando você quer ter uma certeza, faça um curso teológico, por favor. Senão você não vai entender a carta aos Hebreus, normalmente. Tá bom? Ali foi escrito por cristãos, acredita que Paulo escreveu. E aquilo está demonstrando a não voltar para o judaísmo. Por isso que ele mostra um sacerdócio muito além. Ele leva todos aqueles capítulos falando do sacerdócio que vai além da ordem dos judaizantes, vamos dizer assim, e da ordem de Arão, tá bom? Ele cita a ordem de Melquisedeque. Nós somos desse sacerdócio, que Cristo é isso aí. Paulo escrevendo aos Gálatas diz, ó insensatos Gálatas, insensato quer dizer louco. Paulo não vai chamar uma pessoa de louco, ele sabia do que Jesus havia escrito, se ele não soubesse que estava desviado. Ele diz, ó insensatos Gálatas, começaste pelo Espírito e acabaste pela carne? Quem vos ensinou a correr assim? Porque ele estava entrando para o judaísmo novamente, começando lá atrás, voltando para trás. Isso é negar a Cristo. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E tudo que você quiser em Cristo é sem bugiganga, é sem idolatria, é sem feitiçaria. Ele é a nossa abastança. Não precisamos de mais nada. Nele nós temos tudo. A Bíblia diz que nele está escondido, está dentro dele todos os tesouros da sabedoria do Senhor, de Deus. E também toda a plenitude da divindade.
Por isso Paulo dizia que Cristo é a nossa abastança. Não precisamos de mais nada. Se você tem Cristo, não precisa mais nada. É tanto que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, o judaísmo passou, tudo isso aí passou. Paulo diz que se um homem orar ou profetizar com a cabeça coberta, ele desonra sua própria cabeça. Olha que Paulo era judeu, fariseu de fariseu, a estirpe dele, e criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios judeus, tá, daquela época. É tanto que ele cita isso, mas ele jogou tudo isso fora e diz que transformou em esterco para poder ganhar a Cristo. Se o arrebatamento for hoje, o templo já está preparando. O templo novo que vai ter lá em Israel, eu não sei nem que tipo de réplica será, mas seja ele qual for, nenhum servo de Deus vai adorar ali. Só quem vai adorar serão os que serão enganados pelo anticristo. Eles vão ser enganados. Queridos, ali eles vão entrar para adorar e depois de 3 anos e meio o anticristo vai romper o contrato com eles e vai colocar uma estátua deles lá dentro. Os verdadeiros servos de Deus não estarão ali para adorar, porque eles terão discernimento de espírito. Queridos, veja bem que Jesus Cristo, ele veio, toda a genealogia traça que ele veio da descendência de Davi, de uma descendência estadista, de uma descendência monárquica, era de uma monarquia, entendeu? Ele veio de um povo, de um reino. Mostra toda a descendência de Jesus. Não diz que ele veio de um profeta ou disso daqui, não, de um rei. É claro que Davi também era profeta, mas cita somente a descendência real. E quando você vê João Batista, ele é símbolo também do Espírito Santo. Ele veio de uma descendência de sacerdote. Seu pai era Zacarias. E é ele quem vai profetizar e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fiz tudo isso para você entender que é do judaísmo que vai sair o falso profeta e que vai ensinar a adorar a besta, que é um grande estadista que vai dominar o mundo, o 666. E ele vai ser revelado ao mundo com toda a força do falso profeta, que é um judeu. Eu não estou dizendo que é um judeu convertido a Cristo, jamais. É um judaizante. É ele que vai ensinar a adorar o anticristo. Queridos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a trindade. Na grande tribulação haverá a trindade satânica na terra. O dragão, que vai dar o seu trono à besta, e o falso profeta o manda adorar. E manda adorar também o dragão. Então, se o templo for lá hoje, esse templo Deus não vai usar. Pode ter certeza. As 2 testemunhas não vão usar esse templo. Os servos de Deus que as 2 testemunhas vão ganhar para Jesus não vão usar esse templo. Eles serão enganados, vão adorar nesse templo. O anticristo vai pôr a estátua dele nesse templo depois de 3 anos e meio que for mortas as 2 testemunhas. Elas morrerão, subirão, ele tomará posse do templo ali também, vai dar continuidade que o templo é dele, foi ele que mandou construir. Esse templo vai ser desfeito na volta de Jesus. O monte onde está o templo vai ser rachado de um lado para o outro, junto com o Monte das Oliveiras. Dali vai sair, do mesmo local ali, vai sair um rio de águas vivas. Não é do local onde está o templo, não. Porque o templo vai ser construído no outro lugar. Que é para poder dar espaço para os 2 tipos de povos adorar. Então ali o Senhor vai rachar no meio o lugar onde vai ser o verdadeiro templo e vai sair um rio de águas vivas. E vai transformar o que tem no Mar Morto em vida. Vai ter vida no Mar Morto. Ali vai ser construído o templo milenar, que você vai ler em Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 48. Templo milenar, é nesse que Jesus vai estar. É nesse que os servos de Deus ministrarão ao Senhor. Mas agora está lá e não será levantado. E quando for levantado, é no tempo do anticristo. Acorde! Judaísmo, judaizante, isso não vem de Deus, é voltar para trás. Acorde-se! Isso já tinha na igreja de Filadélfia. Eles lutavam contra, isso já vem desde o dia de Paulo, desde as cartas de Paulo. Isso teve em 1700 para cá, aumentou assustadoramente e agora está tomando posse das igrejas, principalmente neopentecostais.
Todas elas, onde você chega, tem um menorá, onde você chega, tem uma arca, aonde você chega, tem sempre alguma coisa judaica, tem um cajado, tem pastores aí se vestindo de judeu e entrando com um cajado na mão, e as pessoas aplaudindo, e ali está entrando um grande judeu. O que mais se ouve hoje é judeu querendo explicar. Se judeu soubesse de alguma coisa, teria entendido Jesus. Judeu não sabe de nada. Quem sabe é o Senhor através da igreja. A igreja tem que deixar de ser judeu para poder aceitar Jesus e ser igreja. E a minha Bíblia diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é revelada às potestades. Pache kabadaramai. Dá para você entender isso? É a igreja que tem a multiforme sabedoria de Deus e não judaizantes. Ah, mas é porque eu sou descendente de Levi, de sei lá de que, não importa quem você é. Se você fosse realmente o que você diz, então o Senhor já teria tirado a igreja daqui. É a igreja hoje quem ministra, e a igreja não pode se submeter a nenhuma outra hierarquia, nenhum outro sistema. Jesus nunca mandou se usar isso, Jesus nunca usou também, os apóstolos nunca usaram, e agora nós vemos as pessoas querendo usar como se isso tivesse algum valor. Arca não tem valor, símbolo de arca não tem valor, símbolo do templo não tem valor, nada disso tem mais valor, perdeu-se o valor, o Senhor eliminou e começou uma nova história, um novo tempo, um novo povo. E se alguém está em Cristo, igreja, nova criatura é. Tudo que é velho desapareceu. Foi tirado o velho concerto para se colocar um novo concerto. E este é o cálice da nova e eterna aliança, do sangue que é derramado por vós, diz o Senhor. Estamos no novo tempo, uma nova era, uma nova época. A aliança eterna do Senhor. Essa aqui é a aliança de Jeremias 31, versículo 31 a seguir. Nova aliança, um novo tempo. É a igreja de Jesus na terra. É um mistério de Deus que será revelado logo, logo no arrebatamento. Entenda que ele diz aqui, eis que cedo venho. Veja que ela é das únicas que ela fala isso, essa carta. As outras diz, virei a ti numa hora que tu nem sabe. Agora aqui não. Para essa igreja que andava reta com Deus, ele revelava até que estava vindo logo. Deus, diz a palavra do Senhor, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Entendeu? Pastor, o senhor está dizendo, vamos saber o dia e a hora do arrebatamento? Não, Jesus disse que o dia e a hora não. Ok? Isso quer dizer o quê? Se o arrebatamento for hoje, nós não chegamos ainda às 24 horas ou 0 hora. Se for hoje, você ainda, vamos dizer que vai ser depois das 11. 15 para meia-noite vai ser o arrebatamento. Nós não sabemos ainda. De agora já deu 10 horas e, digamos aí, 10 e 55. Não sabemos ainda. O dia e hora ninguém sabe. Mas eu acredito plenamente que quando chegarmos, por exemplo, 23 e 15, por exemplo, vai ser às 23 e 45, se prepara, crente. Porque o Espírito Santo já está dizendo, está chegando a hora. Você vai começar a sentir coisa estranha onde você estiver. Você vai sentir coisa diferente. Se tiver no volante, procura um lugarzinho para encostar. Mas se quiser continuar, não tem problema não. O carro vai ficar. Você vai subir. Entendeu? Se você tiver deixado seu carro estacionado, não se preocupe não. E saiu com a chave, alguém vai ter que chamar o chaveiro. Porque dali, na Baixê Bandaramai, não vai sair. Porque não tem chave para tirar. Quem estava com a chave saiu, vai ficar nas roupas. Eu não sei onde é que estão suas roupas, aonde você estará. O Senhor tem um concerto contigo. Você é Filadélfia. Você é uma igreja que não tem condenação. Você é um chamado para testificar nesses últimos dias. E outra coisa, a porta estará aberta para você. Não se preocupe. Tem bastante coisa que eu gostaria de passar, mas o tempo não vai nos permitir. Eu quero apenas dizer para você o seguinte. Ele diz, eis que venho sem demora. Sabe como os cristãos se cumprimentavam antigamente? Maranata. Eles sabiam disso. Então ele dizia, ora vem, Senhor Jesus. Tu vai vir sem demora? Então vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Aí veja a promessa de Jesus para essa igreja. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. Uma coluna você não consegue tirar onde ela está cravada no lugar. E outra coisa, a coluna segura os tijolos. Você está segurando muitas almas em volta de você.
Através da tua oração, almas estão sendo salvas. Através da tua oração, Filadélfia, almas estão se rendendo a Cristo. Através da tua oração, pessoas estão à beira da morte, são resgatadas. Como eu tenho visto tantas e tantas, são curadas, são restauradas para começar a servir a Cristo. É você, Filadélfia, que Ele tem negócio contigo. Quantos estão sendo seguros através da tua palavra, através da tua oração? E você é uma coluna, vai segurar os tijolos que estarão lá na cidade celestial. Ele diz que vai fazer coluna no templo do meu Deus. Olha que coisa tremenda. Aí você diz assim, presta atenção ao mistério, hein? Senão você não vai entender nada, lá vai, hein? Eu falei dele coluna no templo do meu Deus. Aí eu pergunto para você, na cidade celestial vai ter templo? Não. E agora? Pastor, e o que é isso? Esquece. O templo é Jesus. A Bíblia diz que na cidade não vi templo, porque o Cordeiro é o templo. Não vi luz, porque o Cordeiro é a lâmpada. Querido, você vai estar intrínseco em Cristo. Ele te ama. Ele diz que tem mais, dali ninguém tira. De lá nunca sairá. Ei, Dekamanagashai. Nunca mais vai sair. Ele diz que aquele que vê a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele vê o teu trabalho, ele vê a tua luta em servir o Senhor, em fugir das idolatrias, das coisas erradas. E olha lá o que ele diz ainda. Eu escreverei o meu nome sobre ele. Lá vai, ó. Eu escreverei nome. Ele vai autografar você na coluna. Você vai ser autografado. E ele vai autografar com o quê? Ele diz que escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Aí diz assim, e também o meu novo nome. Ele vai fazer 3 autógrafos em cima de você, Filadélfia. Você é amado do Senhor. Ele vai assinar. E onde ele assina, está seguro. Ninguém pode mexer. Eu viro meio criança, me perdoa, tá bom? Quando eu falo dessas coisas. Então ele coloca 3 assinaturas sobre você. O nome da Jerusalém, o nome do Deus dele, quer dizer, o nome do Pai que ninguém conhece, só sabe o título Pai por enquanto, não é? Depois será revelado. E também o novo nome dele que ninguém conhece também, só conhecemos Jesus, mas não conhecemos o novo nome, que ele vai assumir desde o reinado milenar em diante, para todo mundo saber. A Bíblia diz assim que no milênio, está escrito, naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Ok? Então, você vai receber esse nome sobre você e ninguém vai tirar você do templo de Deus. Quem é esse templo, pastor? Jesus. Não tem outro. Crente, vale a pena tu aguentar firme, crente. Vale a pena tu tendo pouca força, mas não negar o nome do Senhor. Tekamanagai. Vale a pena tu estar se arrastando, mas não parar. Essa é a mensagem de Deus para você. Não pare. Quando tiver faltando força, clame ao Senhor. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe.